Graça e paz, queridos. Estou tendo hoje o privilégio de me dirigir a você e eu quero então me apresentar. Eu sou o pastor Anderson Orofino, pastoreio a Igreja Metodista Wesleyana em Mato Alto, distrito de Campo Grande. Sou também diretor do seminário de nossa denominação, Ceforte, Polo Cascadura, e hoje eu tenho a incumbência de falar com você acerca da importância da atualização teológica e ministerial. Nós percebemos que no mundo empresarial há cada vez mais uma necessidade constante de que as pessoas, os profissionais das mais diversas áreas estejam buscando uma atualização profissional no sentido de que venham desempenhar com maior perícia, com maior habilidade a sua atividade no âmbito profissional. Creio eu também, e acredito que você também pensa do mesmo modo, que como ministro do Evangelho, como obreiro cristão, não pode ser diferente. Não basta ao pregador, ao educador religioso ou à educadora religiosa, ao ministro da palavra, contentar-se com aquela formação teológica que foi recebida nos anos de seminário. O mundo de constante movimento exige também de nossa parte empenho no sentido de que nos atualizemos cada vez mais. A atualização teológica e ministerial certamente vai possibilitar que você tenha a sua visão ampliada, certamente vai aumentar o seu discernimento, a sua capacidade de perceber e fazer uma leitura, um diagnóstico da sua vida, do seu ministério, das situações com que você se vê envolvido. A atualização teológica e ministerial também tem um fator importante. Ela, aperfeiçoa o nosso senso crítico e nos ajuda na qualidade das nossas decisões. Uma vez que sempre estamos, quando diante da liderança de qualquer tarefa na obra de Deus, estamos sempre nos deparando com a necessidade de se decidir alguma coisa. Acredito eu que a atualização teológica e ministerial vai te dar ferramentas e possibilitar que você qualifique melhor suas decisões. E eu quero compartilhar com você a leitura da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 2, verso 1 ao verso 6, podemos aqui identificar expressões que Salomão vai se utilizar e demonstram o empenho necessário para aquele que quer se qualificar melhor, para aquele que quer crescer, para aquele que deseja se atualizar. Então acompanhe comigo, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então percebemos aí a importância que a Bíblia Sagrada dá à busca pela sabedoria, à busca pelo conhecimento este atrelado ao temor do Senhor. De modo que a Bíblia ela evidencia a necessidade de crescermos. Observe
novamente nesse slide, eu grifei para que você pudesse estar percebendo os verbos de ação que demonstram o empenho necessário para que o indivíduo cresça no conhecimento. Aceitar é um primeiro verbo, mostra a necessidade de empenho. Esconder mostra uma outra ação necessária em busca do conhecimento, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, uma outra ação necessária naquele que busca o conhecimento. Inclinares o teu coração é um outro verbo que ressalta, uma outra frase que ressalta a necessidade de direcionarmos esforço na busca do conhecimento. Um outro verbo, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, mostra a necessidade de se encarar o conhecimento como algo precioso. E há como tesouros escondidos a procurares. Eu grifei esses verbos para que você identificasse na própria Bíblia a necessidade, a importância e o valor da busca pelo conhecimento. Houve um teólogo no século XII chamado Bernardo de Claraval, um teólogo francês que se notabilizou pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pelo seu desempenho ministerial. Em um de seus sermões, no qual ele dava como tema conhecimento e a ignorância, ele disse: há quem busque o saber por si mesmo, conhecer por conhecer, é uma indigna curiosidade. Há quem busque o saber para poder exibir-se, é uma indigna vaidade. Estes não escapam à mordaz sátira que diz: teu saber nada é, senão há outro que saiba que sabes. Há quem busque o saber para vendê-lo por dinheiro ou por honras, é um indigno tráfico. Mas há quem busque o saber para edificar, e isto é amor. E há quem busque o saber para se edificar, e isto é prudência. Vejam que este autor e este notável pregador evidenciava aos seus alunos a necessidade do conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero compartilhar aqui algumas reflexões úteis no que concerne a importância da atualização teológica e também da prática ministerial, a necessidade de constante atualização. E é sobre isso que eu quero discorrer com você neste vídeo, nesta palestra. Então, abordaremos no primeiro momento a necessidade de se fazer teologia no ministério. Por que estudar teologia? Por que se atualizar? Por quê? Atrelar a teologia ao ministério. Por que há essa necessidade? Como justificar o fato de que teologia e ministério precisam caminhar de mãos dadas? Em primeiro lugar, o fato de que a fé demanda teologia. A fé vem pelo ouvir. A fé implica em compreensão. A fé implica em assimilação de verdades que nos são expostas. Portanto, teologia é uma ferramenta para que nós articulemos o nosso discurso, a nossa mensagem, a nossa pregação, de modo que ela chegue no coração do ouvinte inteligível, compreensível, de modo que ele, ao assimilar a verdade, possa exercitar a fé. A fé pede teologia. A fé, pela sua própria dinâmica, ela exige teologia, porque a fé não é uma confiança cega. A fé é uma confiança irresoluta naquilo que a palavra de Deus promete. A fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas a fé é fundamentada. A fé, ela tem elementos que a demonstram que ela é concreta. Fé é uma convicção das coisas que nós não podemos ver, mas convicções que são fundadas no conhecimento este extraído da palavra de Deus. Então essa é a primeira verdade. A fé demanda teologia. Você não pode esquecer disso. Um segundo elemento que me ressalta a necessidade da teologia diz
que o mundo manda teologia. Essa é a segunda reflexão que estabeleço no que diz respeito à necessidade de se atualizar teologicamente. O próprio mundo demanda teologia. O próprio mundo é um grito veemente que aponta, que direciona o homem para o Criador. Basta olharmos para a própria grandeza do universo e percebermos que existe nesta realidade a dinâmica da presença de um Deus que é maior do que o próprio universo e, portanto, o originador do universo. A própria inteligência presente na criação, a própria engenhosidade que se detecta nas mais simples criaturas, se percebe, portanto, nessas circunstâncias, a presença de um Deus. Aquilo que o salmista declara de modo eloquente quando diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então o próprio mundo pede teologia. O próprio mundo é um grito veemente por um Criador. Esta é a segunda verdade que eu compartilho com você. Um terceiro aspecto que nos mostra a necessidade de estudarmos teologia, de nos atualizarmos, é o fato de que a própria vida demanda teologia. No texto bíblico, e eu optei por essa versão justamente porque traz de modo mais preciso, o verdadeiro sentido do texto em apreço. Nos diz, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, se o ser humano é dotado de inteligência, esta não vai servir simplesmente a interesses econômicos ou profissionais. Perguntas como: quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Porque o justo sofre. São questões relacionadas com a transcendência, questões relacionadas com Deus, com a fé. E essas questões não podem ser entregues simplesmente à emoção, à simpatia, ao subjetivismo, mas elas exigem e requerem reflexão e estudo. Daí a importância de você se preparar, se atualizar teologicamente, para que você tenha as respostas à luz da palavra de Deus para esse tempo atual, para essas questões presentes. E cabe a cada um de nós a educação cristã que as nossas igrejas desenvolvem, dar respostas a estas questões vitais da experiência humana. Um outro elemento, um outro aspecto, uma outra verdade que mostra a importância de estudar teologia, você sabe qual é? É o fato de que as questões modernas, as questões contemporâneas demandam teologia. E eu me fundamento no texto de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Este capítulo de Crônicas está retratando o momento em que Davi será coroado como rei de Hebrom, segundo a palavra do Senhor. E lá no versículo 24, começa o texto bíblico a listar os clãs e as famílias que estavam se unindo para coroar Davi. Entretanto, no versículo de número 32, irá nos dizer a palavra de Deus acerca dos filhos de Issacar. Vai nos dizer que eram homens entendidos na ciência dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Entendido na ciência do tempo. O que significa isso? Significa que estes homens eram estudiosos dos fatos do seu tempo, da sua geração, eram conhecedores da história e, consequentemente, das suas implicações. Eles conheciam o seu tempo, estudavam os fatos. Um outro dado importante desse texto que ressalta aos nossos olhos é o fato de que eles deveriam saber o que fazer. Está ali no texto bíblico, para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos
sob suas ordens. Ou seja, eles estudavam os fatos, estudavam a história, no intuito de discutir os assuntos acerca dos fatos da história e procuravam, à luz da dependência de Deus e do conhecimento dos fatos, aplicar a palavra de Deus para cada circunstância. Eram piedosos, eram homens espirituais, eram homens orientados pelo Espírito Santo, entretanto, eram homens também que estudavam os fatos, estudavam o seu tempo. Já muito bem disse no passado um teólogo suíço e também pastor chamado Calbar, que o cristão tinha que sempre ter a Bíblia em uma mão e o jornal em outra, para melhor se posicionar perante o mundo de sua época. A teologia não diz respeito só ao passado, a teologia também diz respeito ao presente. Alguém, ao falar sobre os profetas, certa feita diz que o verdadeiro profeta não é aquele que prevê somente, mas é o que bem lê. E nós, como pastores, obreiros, pregadores da palavra, professores de escola bíblica dominical, evangelistas, precisamos saber discernir, ler e interpretar o nosso tempo e ter a mensagem para este tempo, para este povo de nossa época. Um outro dado importante que mostra, que ressalta a necessidade da teologia é o fato de que o próprio anúncio do Evangelho demanda teologia. O texto que nós temos em mente é o texto de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. E ele vai nos dizer, sobre o empenho de Lucas em reunir as fontes necessárias para que pudesse então redigir, elaborar o Evangelho. Isso significa que na exposição do Evangelho de Jesus Cristo, Lucas teve a preocupação de demonstrar o alicerce histórico do cristianismo. Um outro fato que mostra a necessidade da atualização teológica e ministerial é o fato de que o próprio anúncio do Evangelho demanda teologia. Eu constato isso e eu quero que você acompanhe comigo a passagem de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4, onde percebemos aí o empenho, a dedicação, o apego de Lucas aos fatos, no sentido de pesquisar detidamente os fatos relativos à vida e ao ministério de Jesus, de modo que ele pudesse elaborar uma biografia, uma abordagem sobre a vida de Jesus, de modo que ajudassem aos leitores do seu Evangelho a compreender a vida, a obra e a mensagem de Jesus. Então, o próprio anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, requer teologia. Lucas fez teologia. Então, teologia não é uma inovação dos tempos modernos. Teologia é uma prática que remonta já nos primórdios da igreja primitiva. E, finalizando este tópico, a própria defesa da fé demanda teologia. Apologética demanda teologia. Ao observar o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, observamos essa necessidade de se fazer a defesa da fé. E como fazer a defesa da fé? Precisamos da teologia como ferramenta para que possamos dialogar com as mais variadas, tipos de pessoas e credos com as quais nós convivemos. O cristianismo é uma religião que apregoa a exclusividade e por isso exclui os demais credos. Então, por isso, ele entrará em choque com as demais religiões existentes. Nós pregamos salvação só pela graça, as religiões pregam salvação pelas obras. Nós pregamos a ressurreição de Jesus e a ressurreição, e consequentemente a ressurreição dos crentes. As religiões apregoam a reencarnação. Nós pregamos que só existe um único meio de salvação, Jesus Cristo. As religiões apontam outros caminhos, outros meios de salvação. Nós falamos e defendemos a ideia da existência de um Deus único e precioso.
pessoal, as demais religiões creem até mesmo na diversidade, ou até mesmo num número maior de deuses, num número variado de deuses, como os hindus, que tem milhões de deuses. Então, precisamos nos posicionar frente às demais religiões. Por isso a teologia é importante. E a própria contextualização da mensagem demanda teologia. Isso muito pertinente a quem faz um trabalho missionário e evangeliza, né, e prega em uma outra cultura. Precisará identificar naquela cultura elementos de verdade no qual ele possa fazer a ponte e a apresentação do Evangelho. Precisará ele de ferramentas, né, de uma percepção no qual ele possa identificar em determinada cultura aqueles elementos que ferem frontalmente a palavra e aqueles elementos no qual ele possa adequar a mensagem do Evangelho e torná-la compreensível dentro daquela cultura. O apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso, quando na passagem que você vai ler agora, em Atos capítulo 17, verso 28, esse trecho bíblico, onde ele se vale, da menção de 3 filósofos gregos e, portanto, apresenta verdades acerca de Deus. O fato de que subsistimos no próprio Deus é dito pelo apóstolo Paulo e era uma compreensão filosófica de seu tempo. O fato de que somos sua geração também é uma compreensão filosófica de seu tempo, mas uma verdade também teológica que o apóstolo Paulo usou como ponte para descrever em Atenas, naquele centro de discussões filosóficas. Paulo então pôde ali apresentar o Deus verdadeiro. Então a contextualização da mensagem demanda teologia. E agora eu quero falar com você acerca de alguns instrumentos de atualização e formação teológica e ministerial. Particularmente são dicas práticas que eu quero lhe dar que me têm sido muito úteis. E eu quero então aqui ressaltar com você. Em primeiro lugar, aquele que quer se atualizar e precisa se atualizar, e todos nós precisamos, precisa ter um programa de leitura sistemática da Bíblia. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4,13. Ele exorta Timóteo à leitura. Então, por mais que leiamos, os compêndios de teologia e nosso acervo seja enriquecido das obras mais atualizadas do tempo presente, nós precisamos ter como livro base, fundamento do nosso ministério, a Sagrada Escritura. Então aconselho que você seja apegado à leitura da Bíblia. Ame os livros, mas seja um apaixonado pela Sagrada Escritura. Seja um amante da Palavra de Deus. Leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. É uma forma de você se disciplinar e fazer uso deste importante, fundamental e basilar instrumento de formação e atualização teológica. Precisamos de uma cosmovisão bíblica. Só teremos isso se formos familiarizados com a Bíblia, com o livro sagrado.